professora Marta pode dar início, por favor. Bom dia a todos e a todas. Estamos no finalzinho do Congresso Nacional de Pesquisadores em Estudos Judaicos 2021. Congresso que extrapolou todas as nossas expectativas, tanto no número de palestrantes, como na diversidade de temáticas abordadas e na qualidade dos trabalhos. Isto deixa a comissão organizadora e os membros do SEGI-USP muito felizes mesmo, com a sensação de dever cumprido. Iniciamos este congresso com uma homenagem e fechamos o congresso com outra homenagem, desta vez à professora Anita Nowinski, que, entre muitas outras iniciativas, foi uma das arquitetas, se assim posso me expressar, do Centro de Estudos Judaicos da USP. Na década de 1960, junto a outros professores fundadores do SEGI-USP, entre os quais menciono a professora Rivka Berezin, o professor Henrique Ratner e o professor Nachman Falvel, Anita se empenhou na criação de um centro acadêmico de excelência devotado ao ensino e à pesquisa do judaísmo em suas múltiplas e variadas facetas. Anita foi uma figura medular no desenvolvimento desta empreitada e tenho certeza ficaria muito orgulhosa deste evento, do qual participaram alguns de seus discípulos e vários de seus alunos. A posteriori, é fácil compreender a importância e o sucesso da iniciativa de criar um centro de estudos judaicos numa universidade pública brasileira, mas na década em que foi fundado o SEGI, era um grande desafio e poderia afirmar-se uma grande incógnita. Anita acompanhou de perto o trabalho do SEGI até quase o final de sua vida, orientando pós-graduandos e participando, muitas vezes, das reuniões de professores, além de ter sido membro em várias bancas de defesa de alunos ligados ao SEGI-USP. Seremos sempre gratos por isso e guardamos a lembrança de uma pesquisadora apaixonada pela pesquisa e pela atividade acadêmica de modo geral, generosa com colegas e alunos e, sobretudo, comprometida com a necessidade e a importância de fortalecer os estudos judaicos na USP em particular e no Brasil de modo geral. Passo agora a palavra para a professora Maria Luísa Tucci Carneiro, também pesquisadora e colaboradora assídua do SEGI-USP, que nos honrará com a homenagem à saudosa professora Anita Nowinski. Muitíssimo obrigado a todos os que estão aqui. Por favor, Malu. Bem, em primeiro lugar, bom dia a todos. Fico muito feliz de compartilhar com vocês este espaço e, ao mesmo tempo, participar desta homenagem à Anita, com quem eu convivi desde a minha graduação, né? Então, um pouco da história dela, muitas vezes, acaba sendo compartilhada também com os meus pensamentos e com as minhas iniciativas. Eu acredito que esse Congresso Nacional de Pesquisadores em Estudos Judaicos, né, neste ano de 2021, quando vivemos esses tempos de pandemia tão difícil, né, eu acho que a Anita estaria muito feliz e acho essa homenagem em memória muito oportuna, porque é uma forma de recuperarmos a Anita enquanto uma referência multidisciplinar, uma referência acadêmica e uma referência também como mulher e mãe. Eu digo isso e fico sempre muito emocionada, quem me acompanhou, né, durante tantos anos de convivência com a professora Anita, a quem eu chamo até hoje de Anita, né, pela proximidade. Eu entendo que a posição dela, não só no Centro de Estudos Judaicos, mas no Departamento de História, na universidade em geral, e também a sua projeção, tanto em Israel como na Europa, é um marco, né? É um marco e eu vou tentar aqui na minha fala resumir os principais elementos para poder, assim, criar uma narrativa sobre Anita Nowinski como uma referência multidisciplinar, tentando mostrar
essa minha posição. Retomo aqui um pouquinho da sua biografia, já também adiantada aqui pela professora Marta, a quem também agradeço pelo convite, a Suzana Schwartz, e a quem eu tenho também uma grande admiração e parabenizo, né? Eu acho que esse momento também é expressivo da recuperação, ou seja, do restauro, vamos usar essa palavra, né? Do Centro de Estudos Judaicos. Eu sempre fui uma admiradora das atividades do centro e acho que esse rejuvenescimento, podemos dizer assim, ele se faz muito oportuno e principalmente hoje, né? Quando no dia 20 de julho nós perdemos Anita Weingart-Nowinski, cuja cerimônia de sepultamento vocês acompanharam, ocorreu no cemitério israelita do Butantã. E eu, desde aquele momento, já escrevi no jornal da USP, foi-se Anita, mas o seu legado permanece. Ele permanece extrapolando as fronteiras do Centro de Estudos Judaicos, da academia, vai além mar, além céu, além terra. Essa foi a minha expressão. E as ideias herdadas de Anita não se esgotam nas páginas dos seus livros e nem na sua folha de serviços prestados à Universidade de São Paulo, desde que Lorival Gomes Machado, no final dos anos 40, a incentivou a ingressar na carreira acadêmica de docente e pesquisadora. A partir deste momento, então, a jovem Anita destacou-se pelo seu perfil de mulher lutadora, sedutora por sua coragem, sabedoria e cultura. Anita nasceu em Starsol, Polônia, em 22 de novembro de 1922. Aliás, a data do aniversário de Anita Nowinski era sempre muito esperada pelos seus discípulos, não é? Porque era um ponto e uma data de encontro, de convivência bem próxima àquela mulher sempre muito viva e muito ativa. E quando a Anita emigrou para o Brasil em companhia dos seus pais, ela tinha apenas 1 ano de idade. Então, ela cresceu como brasileira, ela educou-se como brasileira, mas sempre guardou, né, na sua identidade, não é? E de uma forma muito forte, o seu amor por Israel, o seu amor pela sua terra natal, que depois essa história foi recuperada e gravada pela professora Raquel Mizrahi, também orientanda da Anita no seu mestrado, e a partir daí uma carreira imensa abriu-se para a Anita desde a sua frequência, não é? Durante muito tempo na França, isso aconteceu por volta de 1983, e o contato dela com Robert Mandru, então secretário de Lucien Febvre e da revista Análise, traz, então, uma marca na sua maneira de pensar. Eu digo isso porque, nos momentos em que nós tivemos aulas de pós-graduação com a Anita, essa bibliografia toda ela surgia nas aulas e as ideias, assim como as leituras, eram orientadas nessa direção, né? Sempre na direção de escrevermos e pensarmos a história, pensarmos os momentos, né, que nós éramos instigados a analisar e a interpretar como uma história idealizada, ou pensada, ou construída de longa duração. Isso me marcou muito, tanto é que o meu mestrado eu fiz primeiramente sobre o mito da pureza de sangue, depois continuei durante o período trabalhando e analisando a documentação Vargas, que coincidia com o período do nazismo, e chego até hoje trazendo essas mesmas ideias para os dias atuais. Sempre fomos instigados, não é, durante seus cursos, a ler Foucault, Lacan, Kristeva, Roland Barthes, Leon Poliakov, e essa convivência também nos aproximou de outros grandes historiadores brasileiros, alguns até que estavam em Paris naquele momento, como Kátia Matoso. E a Escola dos Análises, de acordo com as propostas de Anita, acabou assim se projetando nas nossas vidas de pesquisadores e abrindo caminhos em vários sentidos, né, em várias áreas do conhecimento,
tal era a visão de mundo de Anita Nowinski. Então, para entendermos também a produção, as iniciativas educacionais, as pesquisas desenvolvidas pela professora Anita, temos que passar exatamente pela sua formação, e como eu estava comentando agora há pouco, a sua biblioteca é hoje expressão desse pensamento, expressão da sua formação, e, ao mesmo tempo, também um retrato das suas orientações, né? Ali nós temos uma coleção de teses e livros já publicados, orientados pela professora Anita, e que retratam muito bem, não é, no conjunto da sua biblioteca, as suas relações. Então, nesses últimos anos, também influenciada muito por Anita Nowinski, eu tenho recuperado os círculos, né? Os círculos desses intelectuais, as relações sociais, as redes de relacionamento, redes sociais, não no sentido que nós falamos hoje, mas as convivências, porque se tentarmos recuperar o retrato, entre aspas, aqui de Anita Nowinski, nós vamos passar por Boris Schneiderman, Celso Laffer, Gabriel Bolaf, Henrique Ratner e, principalmente, Jacob Ginsburg, com quem ela conviveu muito tempo, e eu fui levada, inclusive, a publicar pela perspectiva, graças à iniciativa e às apresentações de Anita Nowinski. Eu quero lembrar aqui um momento muito importante, mas que é muito pouco conhecido, o momento em que Anita Nowinski colaborou, junto com Jacob Ginsburg, da revista Comentário. A revista Comentário, inspirada, né, numa similar americana, ela faz parte dessa biblioteca da professora Anita Nowinski. Durante muito tempo ela esteve na nossa sala, eu compartilhei com ela durante muitos anos a sala no Departamento de História. E isso inspirou uma das minhas orientandas de doutorado a desenvolver uma tese sobre comentários, enquanto uma frente de resistência, e também pela postura democrática, antirracista, antissemita, contra qualquer tipo de documentação. Essa não era uma revista sionista, não é? Mas ela reuniu grandes nomes da intelectualidade brasileira, e hoje essa tese está disponível em PDF pela História Social, mas também no site do Arco Schwab, vocês podem consultar. E nesse momento, nos anos 60, o diretor da revista era Joseph Eskenazi Pernidji, que faleceu em 2007, e, além de advogado carioca que trabalhava na área do direito internacional, ele era também um estudioso da história dos judeus e cristãos novos na Península Ibérica. Então, eu digo assim, mais uma proximidade das temáticas da professora Anita, que, a partir, então, do Brasil, da França, estendeu-se para Portugal, Espanha. Chegamos a participar juntas e foi sempre muito gratificante e polêmico a essas entradas da professora Anita do ponto de vista internacional, né? Sempre contribuindo de uma forma muito interessante, muito crítica, né? Com relação à postura da Igreja Católica frente à perseguição aos judeus e, especificamente, aos marranos, que é, então, o grande... Eu acho que a grande entrada da professora Anita nos estudos judaicos, onde ela deixou uma marca muito grande. Então, assim como na Europa e Israel, a Anita conviveu aqui no Brasil com importantes intelectuais. Eu quero também lembrar a figura de Antônio Cândido, Roberto Schwartz, Sérgio Buarque de Holanda, Celso Laffer, Jacques Markovitch, né, com quem, futuramente, ao longo da vida, ela também desenvolveu vários projetos. Aqui que eu digo aí, né, no Centro de Estudos Judaicos, eu lembro também o nome de Henrique Ratner, Rivka Berezin, que tornou-se nossa grande amiga depois no LEI, e Jacob Ginsburg sempre presente, não só no Centro de Estudos Judaicos, mas depois acompanhando a Anita muito de perto na idealização, não só do LEI, mas no Museu Judaico, e depois do novo projeto, né, que ficou em aberto, do Museu da Tolerância. Considero, então, um marco. Eu vou agora recuperar esses marcos da trajetória da professora Anita de uma forma multidisciplinar.
desde em 76, frente à criação do Arquivo Judaico na cidade de São Paulo, sempre muito preocupada com a preservação da história da comunidade judaica de São Paulo, que hoje é o acervo que integra o Museu Judaico de São Paulo. Então, ali também nós temos vamos dizer, um filão deixado por Anita, um legado importante, e que ela sempre nos passou, que é essa importância da preservação dos acervos. Não é? E ela chegou a ser uma das lideranças marcantes quando, num primeiro momento, ocorreu uma reunião no Clube Hebraica, que foi o momento do pensamento preliminar para a idealização de um projeto do Museu Judaico em São Paulo. E, naquele momento, a Anita marcou um espaço muito importante, deixando claro que havia uma grande diferença entre o acervo de um museu judaico, desculpa, o acervo de um arquivo judaico e a criação de um museu judaico. Então, nos últimos meses ainda da vida de Anita, da trajetória, ela estava preocupada em doar, né, parte dos seus livros sobre o judaísmo ao Museu Judaico de São Paulo. Então, ela é parte integrante dessas iniciativas, eu ressalto aqui, ligada à preservação da história, não só dos judeus, mas também da documentação desses imigrantes, não é, que vieram para o Brasil. Ela deixou uma marca muito forte, não é, em 86, e aí eu já participei diretamente ao lado dela, quando ela revolucionou o Departamento de História, propondo a criação do primeiro Congresso Internacional sobre Inquisição, polarizado entre Lisboa e São Paulo. Foi quando, inspirada pelas sugestões dela, eu comecei a pesquisar o Teatro da Fé, né, que é o título dessa exposição, com a curadoria de Boris Kosoy, naquele momento, e desse encontro surgiu uma coletânea. Quem depois quiser conhecer um pouquinho mais sobre esse momento, Inquisição, Ensaio sobre Mentalidade, que foi publicado pela Expressão e Cultura. Novamente, a Anita revolucionou quando, no centenário da escravidão, né, da abolição da escravatura, em 1988, alguns anos depois do Congresso sobre Inquisição, ela propôs o debate sobre cristãos novos, Inquisição e escravidão. Eu lembro que, naquele momento, nós estávamos já nos preparando para os 500 anos da conquista da América, e, novamente, a Anita liberou e nos instigou a formar comissões e grupos de estudos. Aí também surgiu uma coletânea, América 92, Raízes e Trajetórias, e dessa iniciativa nós formamos um grupo composto por professora Helena Levin, Anita Novinsky, eu estava presente, acredito que Lina Gorenstein, vários outros orientandos também, e apresentamos as nossas propostas sobre cristãos novos, pureza de sangue, em Israel, na Universidade de Haifa. Novamente, em 97, ela integrou, e lá fomos nós, todos os discípulos, né, os direitos humanos no limiar do século XXI, que foi um programa mobilizador, em nome, ou tendo à frente os direitos humanos. E isso também criou, eu lembro, um frisson, vamos dizer assim, quando ela trouxe para o debate, lá na Maria Antônia, o americano Daniel Goldhagen, né, que é autor daquele polêmico livro sobre os carrascos voluntários de Hitler. Com isso, a Anita foi nos introduzindo, né, para o século XX e fazendo e possibilitando a comparação das iniciativas, vamos dizer, genocidas, né, da Inquisição com o nazismo. E daí surgiram várias teses, eu não vou aqui ficar citando, mas essa abertura que a Anita possibilitou aos seus orientandos, né, de passar do tema da Inquisição, do marranismo, do antissemitismo, para o nazismo, analisando e comparando, não é, os vocabulários, comparando os discursos, eu acho que isso deixou uma marca muito grande na nossa maneira de pensar, e eu sempre chamo esse grupo o Grupo Novinsky, não é? Porque realmente marcou
marcou assim a vida de todos, né? E aí eu acho que uma das iniciativas também que ficaram em aberto é a proposta da Fundação do Museu da Tolerância, que eu também já citei, mas que, no conjunto, não é, das suas iniciativas, ficou muito marcante a sua visão de mundo. Quer dizer, a concepção contemporânea de Anita Nowinski é que aquele espaço ele deveria ser um espaço dedicado a educar para a convivência, educar para a coexistência e abrir um debate exemplar de amor e de desamor ao diverso, devendo refletir, e aqui palavras da professora Anita, refletir criticamente as múltiplas formas de preconceito e estimular a convivência. Tanto é que o projeto inicial era de um espaço vivo, uma obra aberta que se constrói no próprio ato, né? Uma obra onde os pensamentos e ideias são debatidos continuamente, um espaço de aprendizagem, como ela mesma dizia, enfim, um museu-escola. E essa proposta, né, tem ainda hoje uma proposta arquitetônica, cujo prêmio foi anunciado em 2005 aos vencedores arquitetos Juliana Corradini e José Alves, que eram, naquele momento, ex-alunos da FAU e USP, e que marcaram muito bem essa proposta de Anita Nowinski de construir, aspas aqui, um monumento à liberdade e à ousadia. Este é um tributo, né, que nós, e eu deixo aqui em aberto, devemos recuperar, e a homenagem a ser feita a Anita Nowinski pela sua ousadia acadêmica e pela sua sensibilidade. O legado de Anita, tentando resumir em apenas alguns itens, respeitando aqui o meu tempo de fala. Em primeiro lugar, Anita Nowinski criou um modelo teórico multidisciplinar cujos parâmetros possibilitam a reavaliação do papel de algumas instituições seculares, como a Igreja Católica e o Estado absolutista de Portugal e Espanha, que, em nome da fé, da purificação da sociedade cristã e da segurança nacional, promoveram o ódio e a violência sem limites. Seus conhecimentos nos ensinaram a pensar a barbárie como um dos mecanismos que fazem dos homens monstros. Barbárie esta analisada em seus textos como produto de uma mentalidade racista que, sem limites, deixou rastros de morte e destruição de centenas de comunidades judaicas espalhadas pelo mundo. Revelou, a cada descoberta que fazia no arquivo da Torre do Tombo, documentos sobre os judeus e cristãos novos que mudaram os caminhos da historiografia luso-brasileira, e, em especial, a história do Brasil colonial. Anita Nowinski inspirou e ampliou as dimensões dos estudos sobre marranismo, fenômeno social e político, ora sobre o viés da intolerância e dos direitos humanos. Adentrou e nos levou, né, ao mundo secreto dos marranos, que viviam entre mundos, como homens divididos, revelando através de suas pesquisas vários outros mundos, alguns bastante amargos para a história do povo judeu e do judaísmo em terras ibéricas e brasileiras. Contrapondo-se às versões tradicionais que defendiam a perseguição aos judeus como casos de heresia, Nowinski expôs, sem maquiagem, a ideologia genocida do Tribunal do Santo Ofício, que, aliado aos interesses do Império Absolutista de Portugal e Espanha, assassinou milhares de cristãos novos na fogueira e nos cárceres inquisitoriais, e que também expulsou milhares de judeus e cristãos novos para além das fronteiras de Portugal e Espanha. Hoje, os governos da Espanha e de Portugal reconhecem estes atos intolerantes, aprovando leis de restituição para oferecer cidadania, isso é muito importante, aos descendentes daqueles expulsos pelas inquisições espanhola e portuguesa no final do século XX e início do XVI. Daí a importância dos inventários
e dos livros publicados pela professora Anita Nowinski, assim como das dezenas de teses e dissertações que orientou. Hoje, esses inventários são base para consulta das famílias que querem retornar, vamos dizer assim, à sua cidadania originária dos seus ascendentes. As teorias sustentadas por Anita Nowinski em suas dimensões históricas, políticas, econômicas, religiosas e culturais permite adentrarmos aos regimes absolutistas e totalitários que destituíram o direito dos homens e das mulheres como um todo. Ao mesmo tempo, e em particular, Anita denunciou as mazelas dos inquisidores e dos nazistas, que, à luz do mito da pureza de sangue, planejaram e executaram, em diferentes momentos da história, planos genocidas que culminaram com a morte de milhões de judeus. Suas pesquisas, assim como todas as teses que ela orientou e dissertações, junto ao programa de História Social da Faculdade de Filosofia da FEFELESH, né? E também do programa de Estudos Judaicos da mesma faculdade, desmistificaram a aparência contraditória das ações desinteressadas dos inquisidores e dos imperadores, que nas suas entranhas carregavam a semente da barbárie que iria desembocar no universo. Por isso que devemos pensar na sua obra como uma proposta de análise de tempo de longa duração. Este é um dos seus ensinamentos. Como educadora, nos instigou a pensar novas formas de investir contra as malignidades do mundo e as injustiças que colocam em risco a democracia e os direitos humanos. Ensinou seus alunos, e tive o privilégio de fazer parte desse grupo, a ler nas linhas e entrelinhas dos discursos e dos documentos inquisitoriais e dos testemunhos deixados pelos judeus perseguidos, pelos inquisidores e pelos nazistas, gerando até mesmo um certo desconforto, pois jamais deixou de lado, Anita jamais deixou de lado a emoção que hoje e sempre nos torna seres mais humanos. A partir das suas pesquisas, passamos a conviver com personagens inesquecíveis, que muitos deles acabaram povoando o nosso dia a dia com peças de teatro, música, leituras de romances, né, e criação de outros romances, de outras narrativas. E eu lembro aqui a figura de Branca Dias, Catarina Gomes da Silva, Antônio José da Silva, Miguel Teles da Costa, temática que foi desenvolvida pela minha querida Raquel Mizarri, e outros tantos cristãos novos, meios cristãos, e daí para frente. Gente que foi rotulada de sem linhagem, infectados pelo sangue israelita, infectados pelo sangue não ariano, uma espécie de enfermidade a ser extirpada, que teve a sua continuidade depois, no período nazista. Suas pesquisas, e agora caminhando para a finalização, instigaram seus discípulos a analisar centenas de processos inquisitoriais, sermões de autos de fé, obras de arte e romances, que deram nomes aos cristãos novos e, até então, personagens desconhecidos da nossa história colonial. Um livro de Anita está para ser publicado, em memória, então, sobre o padre Antônio Vieira. Vamos aguardar. Eu creio, então, que a partir deste momento da presença marcante de Anita na Universidade de São Paulo e também no exterior, nós podemos dizer que Anita Nowinski cumpriu com algumas das tarefas mais nobres da humanidade, como historiadora e educadora e também ativista da cultura judaica. Como líder e executora de importantes ações intervencionistas, como essas que eu citei aqui, muito en passant, ela demonstrou que, através da produção de saberes e da educação, tínhamos possibilidade de contribuir para um mundo melhor. Este é o seu legado a ser preservado por todos que valorizam a vida. Essa é a bandeira que a Escola Nowinski continua carregando em homenagem à nossa querida Anita. Muito obrigada.
Muito obrigado, Malu. É, eu acho que, então, agora podemos prosseguir com o congresso. Suzana. Desculpem, entrou propagandas do Google e tudo desapareceu na minha tela. Obrigada, Malu. Cada palavra que você disse é uma palavra justa. Cada adjetivo que você usou, nós que conhecemos a Anitta sabemos que reflete realmente o caráter, a dedicação, o gênio, a pessoa, né? Um exemplo para todos nós que somos professores e alunos de como ser professor, de como ser generoso com o conhecimento, como inspirar, como transcender, né, a história, a área, a pesquisa e tornar o conhecimento algo transformador. E é isso que você falou tão bem, corresponde realmente. Obrigada, Suzana. Só para não perder, eu acho que a tua palavra, elemento transformador, não é? É o que nós devemos levar adiante, né? Eu acho que isso que é importante, transformar, é isso mesmo. Cada vez fica mais claro para a gente a nossa missão, né? A gente tem uma missão, que não é a de escrever livros, que Exatamente. é a de pensar realmente. Bom, muito obrigada pelo espaço. Eu acho que vamos continuar conversando, porque é muito importante, não é? Esses momentos que nós vivemos aqui, ainda em lives, não é? Mas espero ter oportunidade de sentar com vocês e pensarmos, né, como dar continuidade, né, nessa parceria do LEER, do Arc Shoah, com o Centro de Estudos Judaicos e agora o programa Letra, né, que eu já não participo mais, mas acredito que ficaram aí algumas sementes, algumas raízes. Não é? Obrigada a todos pela audiência, né, e deixo aqui as minhas homenagens, não é, a todos que nos ouviram também, além da Anitta. Muito obrigada, Suzana, você é muito querida. Obrigada, Malu. Obrigada, querida Malu. Ernesto, tem alguém quer fazer alguma pergunta à professora antes de a gente prosseguir? Agora não tivemos manifestações, só elogios, muitos elogios à fala. Bom, elogios. Então, nós daremos prosseguimento à nossa programação desse dia especial, que é o dia de encerramento. E eu quero dizer uma palavra sobre os encontros na vida. Nós temos aqui um casal que se encontrou. Ela vem da música, é maestrina, é física. Ele vem da nossa poli, a maior referência na área de concreto, um nome celebrado da construção civil. E eles se unem em laços tão profundos que criam uma sinergia e solidificam um projeto social de enorme profundidade, significado e beleza, que é a Orquestra de Corda Laetare, regida por Muriel Waldman. E, obviamente, eu falo da Muriel e do Simão, que estão aqui conosco e que é uma grande honra para nós encerrar esse congresso, fazê-lo culminar, na verdade, com a orquestra. Então, eu convido todos a mutar todos os microfones, por favor, e abrir os ouvidos e a alma
para absorver essa beleza tão grande. Muito Vocês querem que eu... bom dia a Oi, todos. desculpa. Eu quero agradecer profundamente as palavras da professora Suzana. Para nós é uma honra muito grande participar desse congresso. A gente acompanhou durante a semana toda o alto nível de todas as comunicações, nós ficamos muito entusiasmados e um pouco preocupados, né? Porque foi tudo de tão alto nível e esperamos corresponder à sua expectativa. Muito obrigada, professora. O que pode ser talvez o primeiro slide? Eu vou compartilhar. Obrigada. Nós temos procurado fazer concertos, apresentar, não é, música dentro de temas. E nosso tema hoje são os salmos e sua interpretação musical, de modo a unir, a ter uma ideia mestra que nos conduz de uma música para a outra. A palavra salmo, talvez o outro slide já, a palavra salmo deriva do grego. É muito interessante, a gente às vezes não se lembra disso. A palavra salmoi, em grego, significa música instrumental. E, por extensão, passou a significar as palavras ou a letra que acompanham a música. No fim, essa segunda implicação ficou mais conhecida, não é? E a gente associa salmo mais à poesia. Só quero citar essa frase tão importante do rabino Jonathan Sacks, Zichrono Livraha: sem a paixão profética de Amós, Oséias, Isaías e Jeremias, sem a música dos salmos e as canções dos levitas no templo, o judaísmo teria sido uma planta sem água ou sem sol, teria murchado e morrido. Só o intelecto não nos inspira a paixão para mudar o mundo. De novo, a tecla da transformação. Para fazê-lo, há de combinar o pensamento com a canção, com a música. Os salmos incluem a expressão de inúmeras emoções humanas, como júbilo, esperança, entrega, confiança, tristeza, força de vontade, súplica, louvor, gratidão. Estas emoções também formam a essência da expressividade da música e foi natural a continuidade da união entre salmos e música, desde muito cedo. Fonte de inspiração para inúmeros compositores, eles foram traduzidos em notas musicais desde os primórdios da música ocidental, por compositores dos mais diversos credos, épocas e estilos estéticos. Uma expressão de grande força é a interpretação musical que o compositor Samuel Naumburg fez do Salmo 24. Compositor francês que nasceu em 1817 e viveu até 1880, ele nasceu na Bavária, mas trabalhou como Razan e professor em sinagogas de Besançon, Strasbourg e Paris. Escreveu uma grande quantidade de músicas litúrgicas, entre as quais músicas para as grandes festas, salmos e hinos. A sua composição, Seu Shearim, é inspirada nos versículos 7 a 10 do Salmo 24. Quem é este Rei da Glória? O Eterno, poderoso e forte,
o Eterno, forte na batalha. Erguei, ó portas, os vossos batentes, ó portões, para que o Rei da Glória possa entrar. Quem é o Rei da Glória? Deus dos exércitos, ele é o Rei da Glória. Para traduzir esta ideia de força e glória, Naumburg utiliza dois recursos musicais interessantes. O ostinato, no acompanhamento da melodia, que são acordes repetidos quase ao longo de toda a música, e o uníssono, que dá um vigor e um impacto excepcionais à expressão da glória de Deus. Usamos o Salmo 24 de Samuel Naumburg na interpretação da Orquestra de Cordas Letari. Esse será o link 1. Seu Shelley, Salmo 24 de Samuel Naumburg. Além de compositor, Naumburg foi um pesquisador da música judaica. Nessa atividade, obteve muito encorajamento por parte do barão Edmond de Rothschild. Este tinha descoberto as obras do compositor italiano da Renascença, Solomone Rossi, um dos primeiros a deixar obras editadas de música sacra judaica. E, então, o barão de Rothschild incentivou Naumburg a estudar e reeditar estas obras. Desta forma, a obra de Solomone Rossi reviveu. Salomone Rossi, 1570 a 1630, aproximadamente, foi um talentoso violinista que, em 1587, foi contratado com música da corte de Mantua. Lá, ele conviveu com nomes ilustres de sua época, como Monteverdi, Gastoldi e Wert. Interessante saber que, devido ao reconhecimento de seu talento,
foi dispensado de usar o distintivo amarelo que todos os judeus de Mântua eram obrigados a usar. Em 1630, Mântua foi invadida pelo exército austríaco, que pôs fim ao reino da família Gonzaga e destruiu o gueto judeu onde ele vivia. Logo em seguida, Mântua sofreu uma epidemia de peste e foi numa dessas circunstâncias que Rossi morreu. A sua produção foi vasta e abrange obras sacras israelitas, cristãs, obras profanas, como um grande número de cançonetas, e obras instrumentais. Um grande número delas foi editada e publicada em sua época, o que não era muito frequente. Ele também publicou uma coleção de músicas litúrgicas judaicas escritas no estilo renascentista da época, o que representou uma renovação sem precedente na música sinagogal. Como exemplo de sua produção, ouçamos sua interpretação musical do Salmo 137. Nas margens dos rios da Babilônia, ali nos sentamos e choramos ao lembrarmos de Sião. Se eu te esquecer, ó Jerusalém, que minha mão direita perca a sua habilidade, que minha língua se cole ao meu palato, se eu não elevar Jerusalém acima da minha maior alegria. Salomone Rossi, Al Naharot Bavel. Não, desculpe, é o link 2, que é do YouTube. Nós ouvimos o grupo vocal Profeti de la Quinta e o contratenor Davi Feldman. Aqui, os recursos musicais usados são de uma polifonia extremamente requintada,
em que cada voz segue a sua própria linha melódica de maneira independente, mas formando um todo de grande harmonia. Trata-se de uma obra a capela, ou seja, sem acompanhamento instrumental, de grande delicadeza no tratamento das vozes e da expressão. Vamos contrapor a esta obra a composição que Benedetto Marcello escreveu sobre o mesmo salmo. Benedetto Marcello, 1686 a 1739. Ele nasceu em Veneza e mostro aqui com as datas que ele foi quase exato contemporâneo de Johann Sebastian Bach, 1685, 1750. O que faz dele um grande representante do estilo barroco, só que italiano. Conseguiu conciliar a carreira de magistrado, o que o levou a elevadas posições na administração pública de sua cidade, com uma carreira bem-sucedida na música. Foi bastante produtivo, tanto em música sacra e litúrgica, deixando oratórios, cantatas, sinfonias, sonatas, duetos, canções, e também óperas e outras obras mais curtas. Benedetto Marcello frequentava a sinagoga de Veneza. Apesar de não ser judeu, ele era católico, mas estava atraído pela música que se fazia na sinagoga de Veneza. E ele chegou a transcrever alguma música litúrgica judaica que ele ouviu lá. Ele avaliou corretamente a obra de Salomone Rossi e contribuiu para sua valorização. Desculpe. No entanto, a sua interpretação do Salmo 137, que já ouvimos, usa os recursos composicionais de sua época, entradas em fugato, estrutura em blocos contrastantes, uso da imitação entre as vozes. A escrita ainda é polifônica, mas a interdependência entre as vozes é maior. Testemunhamos a transição do barroco para o estilo clássico do século XVIII. Usamos esta obra na execução da Orquestra de Cordas Letari. Salmo 137. Nas margens dos rios da Babilônia. Salmo 137, de Benedetto Marcello. Vamos ver para mudar.
De origem judaica, neto do grande estudioso da Torá e líder do movimento iluminista, Haskalah, Moshe Mendelssohn, Félix Mendelssohn e seus irmãos foram criados na Igreja Luterana e Félix, particularmente, tinha uma fé fervorosa. Os salmos foram grande parte de sua inspiração, seja de maneira avulsa, seja inserido em cantata, no modelo de Bach. Ao todo, ele compôs 18 obras baseadas em salmos. Schumann comentou que a versão de Mendelssohn para o Salmo 42 é o ponto mais alto que ele atingiu como compositor de música sacra. Na verdade, ele acrescenta, talvez o ponto mais que toda a música sacra recente tenha atingido. O Salmo 42 diz o seguinte: como uma corça suplica de sede pelas fontes de água, assim minha alma suplica de sede, ansiando por ti, ó Deus. Minha alma está sedenta por Deus, o Todo-Poderoso vivo. Aqui estamos diante de uma obra de estilo francamente romântico, com outros recursos interpretativos. Por exemplo, a ansiedade e a sede se traduzem pelo uso de dissonâncias que se resolvem de maneira suave. Os momentos de grande exaltação se expressam em grandes crescendos de diversos compassos e atingem pontos culminantes em fortíssimo ou até fortíssimo, três Fs, né? 3 fortes. A forte influência da polifonia de Bach sobre Mendelssohn ainda está presente com o uso de imitação como recurso composicional, mas a harmonia é muito elaborada, incluindo o uso de acordes com sétimas e nonas, recurso bem característico do romantismo. Ouçamos este salmo na interpretação da Orquestra de Cordas Letare. Salmo 42.
Interessante observar que muitos compositores contemporâneos, nas suas obras sacras, usam recursos oriundos do romantismo numa tentativa de atingir o coração de suas audiências, confrontadas com uma vida agitada e cada vez mais materialista. Entre eles, destacamos John Rutter, nascido em 1945 em Londres, cujas obras sacras encontraram popularidade muito grande entre as plateias britânicas e norte-americanas. Apesar do uso de acordes e ritmos cada vez mais sofisticados, as linhas melódicas e as variações e os contrastes de dinâmica se mostram fortemente influenciadas pela expressividade romântica. Quão amadas são suas moradas, Senhor dos exércitos! Minha alma anseia e até mesmo definha. Feliz é o homem que coloca sua força e confia em ti. Os caminhos da integridade estão em seu coração. Ouçamos esta obra de John Rutter com a Orquestra de Cordas Letare. Salmo 84, quão amadas são as tuas moradas.
mesma linha, o famoso Salmo 23, Adonai Roi lo echsar, Deus é meu pastor, nada me faltará, encontra uma tradução musical de extrema suavidade e serenidade na obra de Gerald Cohen. Gerald Cohen nasceu em 1960, na cidade de Nova York. Atualmente, ele é Hazan na sinagoga Sharei Tikvah, em Yonkers, Nova York, e é professor no Jewish Theological Seminary e na Hebrew Union College. Ele próprio menciona o fato de ser um Hazan e a sua formação na tradição clássica ocidental como duas influências iguais na sua escrita musical. De certa forma, diz ele, eu tento unir tudo isso, talvez não de maneira muito consciente, mas são lados diferentes de mim mesmo, que eu quero expressar quando estou compondo. Além de música vocal e coral, Cohen é autor de música instrumental, tanto camerística como para grande orquestra, e assina também 3 óperas, uma das quais, intitulada Roube um Lápis para mim, se passa num campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Vamos conferir com a Orquestra de Cordas Letare o Salmo 23, composto por Gerald Cohen. Já demora.
No entanto, outros compositores contemporâneos preferiram utilizar recursos e estilos típicos dos séculos XX e XXI para expressar sua religiosidade e sua interpretação dos textos sagrados. José Antônio Bowen nasceu em 1962, na Califórnia. Seu pai é de origem ashkenazi e sua mãe afro-cubana. Estudou química e composição musical em Stanford e tem doutorado em musicologia e ciências humanas. Ele é um experiente pianista de jazz e compôs música judaica inspirada neste estilo, como um Shabbat jazz, que une jazz e música klezmer, música de Hanukkah nesse mesmo estilo, entre outras. Ele é convidado com frequência para tocar essas composições em diversas sinagogas. Também compôs uma obra coral intitulada Vozes do Sótão, com textos do diário de Anne Frank. De José Antônio Bowen, ouviremos uma surpreendente versão do Salmo 98. Cantem ao Senhor uma nova canção, pois ele tem feito maravilhas. Sua mão direita e seu braço sagrado têm feito salvações por ele. Salmo 98, sim, sim, sim. Shiro, shiro. Salmo 98, sim, sim, sim. Sing the Lord a new song. Cantem para o Senhor uma canção nova. De José Bowen.
Os Salmos de Chichester foram uma composição bastante extensa que Leonard Bernstein compôs em 1965, atendendo a uma encomenda da Catedral de Chichester. Nela, ele usou versos escolhidos de diversos salmos na língua hebraica. Assim, no primeiro movimento, são usados o verso 3 do Salmo 108, despertai, ó saltério e harpa, vamos despertar a aurora. E os versículos 1 a 3 do Salmo 100, que toda a terra cante em júbilo ao Criador. Sirvam ao Eterno com alegria, venham diante dele com exultação. Saibam que o Eterno é Deus, ele nos fez e nós somos seus, seu povo e o rebanho do seu pasto. Gostaria de acrescentar só que é muito interessante, esta encomenda foi na reinauguração da Catedral de Chichester, que tinha sido destruída durante a Segunda Guerra por bombardeios alemães. E significativo que, para reinaugurar essa catedral destruída pelos nazistas, usou-se música cantada em hebraico. Para ilustrar essa exuberância esta alegria dos salmos, Bernstein usa uma fórmula de compasso pouco usual, de 7 tempos por compasso. Esse uso do número 7 lembra o significado numerológico quase místico do número 7 na tradição judaica. Este ritmo, o uso generoso da percussão e das dissonâncias e o andamento rápido contribuem para a energia contagiante que se desprende desta obra e a tornam também de difícil execução. Lembramos que Leonard Bernstein, 1918-1990, foi um grande compositor, regente e pianista americano, o primeiro a ter atingido tamanha fama e sucesso como regente internacionalmente reconhecido, como regente americano internacionalmente reconhecido. Foi compositor prolífico, produzindo nos mais variados gêneros, desde musicais para Broadway, obras sinfônicas, até música sacra, sendo bem-sucedido em todos. Ouviremos a interpretação do coro e orquestra de Bow Valley, com a regência de John Goulart. Leonard Bernstein.
O Salmo 150 exorta os homens a louvar a Deus através de instrumentos musicais. Chofar, harpa, lira, tamborins, instrumentos de cordas e os símbolos. É natural que foi fonte de inspiração para um sem número de compositores. Contrapomos nesta apresentação duas dessas interpretações por compositores praticamente contemporâneos, mas cujas visões desse mesmo salmo diferem em muitos aspectos musicais. Falamos de César Franck e Louis Lewandowski. A roupagem escolhida por Franck é de grande densidade, harmonia muito rica e variada, expressando o louvor e a exaltação decorrente desse louvor solene, contrastante com outra parte leve, de ritmo mais marcado e tessitura aguda das vozes femininas, evocando os instrumentos bíblicos e a dança. Por outro lado, Lewandowski prefere evocar e imitar o som dos instrumentos de sopro e de percussão, em ritmos quase marciais que nos envolvem e levam a composição a um patamar grandioso. Ouviremos o Salmo 150 de César Franck em interpretação da orquestra, coro e órgão dos alunos da escola Joseph-François Perrault, com a regência de Richard Charon e ao órgão Yvon Bélanger.
Ouviremos em seguida o mesmo Salmo 150 na composição de Louis Lewandowski, com a Orquestra de Cordas Letare. Salmo 150, aleluia. Com esta apresentação, associamos-nos às homenagens às expoentes dos estudos judaicos, professora doutora Rivka Berezin e professora doutora Anita Novinsky, Zichronot Livraha, elevando as nossas preces ao Altíssimo, para que as suas memórias sejam fonte de bênçãos aos docentes, discentes e colaboradores do Centro de Estudos Judaicos, e que suas almas estejam ligadas à corrente da vida eterna. Nossos melhores agradecimentos ao Centro de Estudos Judaicos pela oportunidade de apresentar esta comunicação, em particular a professora doutora Susana Schwartz pela acolhida, a equipe da MOVE Produções, na pessoa de seu diretor Nelson Martins e de sua equipe, Thales, Yasmine, Gabriela e Paulo, que realizaram a filmagem, as faculdades Oswaldo Cruz, que generosamente cederam seu auditório para tornar possíveis os ensaios e a gravação, aos músicos da Orquestra Letare pela dedicação aos ensaios e à qualidade na interpretação desse repertório. Muito obrigado a todos e sucesso continuado ao Centro de Estudos Judaicos. Amém. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade. Muriel, Simão,
eu estou de pé, eu estou aplaudindo de pé, embora eu esteja sentada. Eu estou aplaudindo, maravilhada e agradecida. E eu falo em nome de todos os presentes que eu acompanhei no chat, que eu peço a vocês, leiam o chat. É de vocês, é propriedade de vocês, as palavras que estão nesse chat e as emoções do público. Já quero dizer a vocês que não vou deixar vocês em paz, vou pegar vocês para meu curso na disciplina de Bíblia, podem agendar já, porque não só uma aula magnífica, mas uma viagem magnífica. Cabe a mim encerrar esses dias de congresso, e é sempre bom que eu sou tão desorganizada, que não preparo as coisas com antecedência, o que é que eu vou falar, porque eu sei que cada sessão vai me inspirar a falar outra coisa. E ouvindo os salmos, como vocês apresentaram, eu já abri o livro e já fiz uma pequena tradução do Salmo 133 e resolvi encerrar esse congresso trazendo as palavras do Salmo 133, que, escrito na antiguidade, com tanta simplicidade, se tornou um hino dos judeus nas suas travessias, pela diáspora, pelo desprovimento, pela perseguição e também na alegria e na celebração. O salmo em hebraico diz Hine matov umanaim shevet achim gam yachad. Traduzindo, eis o que é bom e o que é proveitoso, irmãos que sentam-se juntos. Essa é, na tradição judaica, a ideia do que seria o paraíso. Seria um Shabat, um sábado infindável, onde todos se sentariam juntos, estudariam a Torá, sem ser constrangidos por nada. Haveria, então, conhecimento e concórdia. E todos os dias seriam dias de espírito. Os monumentos de pedra, as grandes pirâmides, estão fadadas a desaparecer, mas os dias de espírito nunca morrem. E esses últimos 3 dias, foi isso que nós fizemos, nós nos sentamos juntos e nós aprendemos um do outro, e nós fortalecemos esses vínculos de amizade e de parceria, que é o mais importante de tudo. Então, eu queria agora convidar a todos já estamos tão elevados a novamente abrir nossa alma e receber o Shabat, o sábado, e o repouso que vem com o Shabat, o repouso espiritual, que vem fechar tudo, concluir tudo, como um ciclo amplo e mágico, e após o Shabat, começar tudo de novo. Shabbat Shalom a todos vocês. Muito obrigada. E, em nome do Centro de Estudos Judaicos, eu digo, fiquem alertas aos e-mails do Ernesto e às nossas atividades. Vamos caminhar juntos. Shabbat Shalom. Obrigada. Shabbat Shalom, Mevorach. Mevorach. Obrigada. Obrigada, Ernesto. Obrigada a todos. Obrigada, Muriel. Obrigado, foi muito, muito lindo. Obrigada. Então,
vou encerrando aqui a sala, fechando o congresso.